E aí pessoal, beleza? Estamos aí no primeiro vídeo no canal novo, né? Brasil FA Coach. Vamos seguir aquela proposta básica nossa de fazer os vídeos mais voltados para a área técnica. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre o sistema 4-4, tá? Aquele vídeo sobre o sistema 4-3 e 3-4 que eu deixei na semana passada, eu vou refazer ele, vou fazer com a qualidade melhor aí que vocês merecem, tá? Então eles vou dividir e vou fazer um pouco de cada, vou falar de 4.3 e de 4.4 específico e fazer um vídeo mais completo sobre eles, tá? Então hoje aí é o sistema 4.4 que a gente vai falar. Então, a defesa 4.4, ela não é uma defesa que tenha necessidade de jogadores chaves, né? Jogadores que façam leitura de jogo muito bem, assim como tem a necessidade na 4.3 e um pouco na 3.4. Você precisa ali de um jogador que acompanhe, que tenha aquele olhar crítico para a jogada do QB. Então, como ela não precisa de jogadores que façam leitura, você pode simplesmente alinhar os seus jogadores, orientar quais são os gaps os jogadores do ataque que eles têm que marcar e ver fazer os tackles, né? E aproveitar esse grande momento aí da defesa. Uma das vantagens da defesa 4-4 é ela ser uma defesa run stopping, tá? O que é uma defesa run stopping? Uma defesa paradora de corrida. Por que ela para? Ela para a corrida porque ela congestiona o meio da linha. Então, se você acompanhar os vídeos do seu adversário, né, do seu próximo adversário, e ver que ele é um time que corre demais, aqui no Brasil hoje a gente tem times, por exemplo, que correm muito. O Corinthians e o Steamrollers correm muito. Então, se você vai enfrentar um time assim, que usa em excesso o seu backfield, né, que são seus jogadores que ficam atrás da linha do snap, da scrimmage, né, da linha de scrimmage, você usa para poder congestionar. Então você vai ter 8 jogadores. Se você colocar 4 jogadores da linha de defesa e os 4 linebackers para fazer esse congestionamento, muito dificilmente esse time vai conseguir correr. Então, como o time não conseguir correr, ele vai ter que sair dessa zona sua de conforto e vai passar para a jogada de passe. Se é um time que consegue trabalhar as duas coisas muito bem, tudo bem. Aí você vai ter que começar a pensar na questão dos passes. Mas de primeiro momento, a corrida, que seria o grande fator deles, né, de avanço, grande possibilidade de avanço, acaba não acontecendo, e aí eles têm que talvez conseguir um passe aí com um wide receiver que pode não produzir tanto quanto o backfield. Deixa eu lembrar aqui, outra equipe que corre bastante, o Ipatinga Tigres corre bastante. Tem o fullback, que é o Marco Antônio, corre muito, é um cara que tem que ficar de olho aí. Dica, né? O pessoal do Ipatinga vai querer me bater depois dessa. Mas é uma dica aí que o Marco Antônio, ele tem um bom break tackle e tal. Então, são times que, usando esse tipo de jogada, você acaba minando aí, fazendo com que eles tenham que achar uma variação. Vamos lá. Então, outra vantagem dela é uma defesa muito fácil de se ensinar. Porque a gente vê que essa defesa não precisa de muita orientação. Você vai falar, o cara vai fazer isso e ele vai fazer aquilo. Não tem muita variação, né? Ele não tem que fazer um shuffle, fazer uma movimentação tal. Não, ele vai simplesmente fazer o que você mandar ele fazer. Então nós temos lá 8 atletas na box. Box é esse movimento, quando ficam 4 jogadores alinhados atrás de 4 jogadores. Eles formam tipo uma caixa, que é a tradução de box, tá? Ela possui regras muito simples.
e são as regras de cada posição, que aí que são as techniques, que aí nosso próximo vídeo é sobre ela, né? Que são as techniques. E por ela ter só essa questão de alinhamento e os 8 atletas vão focar ali no cumprimento daquele alinhamento, pronto. Você não precisa, não tem muita viagem para fazer nesse sistema, tá? E é uma defesa também que você pode fazer variações muito poucas. Você não vai precisar tirar um jogador de time, de campo, para poder colocar outro, se o cara colocou um wide receiver ou não, um wide receiver a mais ou não. Então, são pequenas variações que fazem com que os próprios atletas possam fazer essa adaptação dentro de campo mesmo. Então, ela fica muito fácil de ensinar e muito fácil de mexer. Além de outra vantagem, que é uma defesa flexível, né? Então, se o time está correndo numa pro set e ele passa para um spread, aí a gente vai ver mais na frente aqui, ele passa, você não precisa ter muita questão, substitui e entra outro fulano, não, os linebackers mesmo fazem esse ajuste, ou o safety desce para fazer esse ajuste, então não tem muito desespero com essa defesa não, tá? Então vamos lá, flexível, e a última vantagem, que dentre as inúmeras que eu elenquei aqui, é que ela é uma defesa hard to block, né? Por que é hard to block? Ela é difícil de fazer bloqueio. Então, ela vai gerar uma confusão. Como são 8 atletas partindo para cima da OL, ela cria uma confusão e aí você manda o linebacker para blitz ou não manda, ou manda o defensive line para blitz e não manda um, o outro fica, manda dois em cima do mesmo OL. Então, você tem uma inúmera possibilidade de situações aí para gerar confusão na cabeça do OL. E se você deixa o OL confuso, a tendência é que talvez o pocket não feche perfeito, ou que o gap, o espaço que o OL teria que abrir para o corredor, ele não vai conseguir fazer. Então, aí as jogadas se tornam mais lentas ou não acontecem, e aí a eficácia do ataque vai caindo e vai minando o ataque e prejudicando cada vez mais o adversário. Outra situação é que, como você tem oito possíveis, né, 8 variações de jogadores para os gaps, para os espaços, o offensive line ele nunca vai estar numa posição confortável. Não, eu vou só enfrentar esse fulano aqui e ele... Não é. Às vezes ele está enfrentando um defensive end, ele está enfrentando um defensive tackle e de repente tem um linebacker para ele marcar. Então, acaba que os offensive lines eles vão ter que se adaptar muito rapidamente às variações possíveis aí com a 4-4. E ele elimina aí as possibilidades de técnicas, né, com o pull, com o trap, ou a double team. A double team é quando você manda 2 jogadores em cima do mesmo defensor, né? Que aí às vezes é um cara muito forte, você manda 2 e abre o espaço ali para gerar uma corrida naquele espaço. Então essas aí são as vantagens da defesa 4-4. Então, pessoal, aqui tem uma forma, a gente vai fazer agora uma análise da 4-4 contra formações de ataque. Peguei algumas formações e o jeito que eu vou mostrar para vocês aí é o jeito que eu, André, faria a cobertura dessa jogada, dessa formação. Como eu agiria contra essas formações, tá? Então, aí, como eu já falei, essa é uma jogada, é um sistema defensivo que tem muita variação. Então, se você quer fazer diferente, se você acha que o seu time pode fazer diferente, então aí você adequa da melhor maneira aí para você. No caso aí, a gente vê essa primeira, é uma base, 4-4 bases, então elas têm variação, contra uma no flanker, uma jogada sem wide receivers. Você tem aí os 7 jogadores alinhados, do mesmo jeito, mas você conta com 2 tight ends, que estão marcados aí em amarelo. Além dos 2 tight ends, você tem 4 jogadores no backfield, né? Que você tem o quarterback,
que sai com a bola, e tem três possíveis corredores, né? Um deles pode correr com a bola. Então, essa jogada canta que vai ser uma jogada de corrida. Essa formação me diz que é uma formação para corrida. Então, você vai ter seus corners livres, que aí, para prevenir uma possível rota dos tight ends aí, eles ficam na marcação por zona, que aí esse círculo verde indica que essa é a zona deles, né? A lateral do campo é a zona dos corners. O free safety fica com a zona de fundo de campo, caso seja uma jogada de passe. E os linebackers os defensive lines, eles ficam para bloquear na linha mesmo. Então aí nós temos os outside linebackers, que são os linebackers que estão indo por fora da linha. Eles vão fazer essa função, né? Ou vai bloquear o tight end, ou vai proteger uma corrida aí por fora da linha. Os dois inside linebackers, que são os dois linebackers que estão no meio da linha, eles fazem essa função de dar o combate no caso, entre o center e o guard, ou entre o guard e o tackle. Então, vai bloquear ali no meio da linha mesmo, não tem assim, caso o treinador, você que é treinador, ou você que é coordenador, queira orientar para poder fazer marcação homem a homem, pode. Porque você vai ter sempre um homem sobrando na sua defesa. Mas saiba que homem deixar, né? Então, o homem que sobrar, você tem que saber que ele é o tacleador, ele é o cara na sua defesa. Ele não pode ser um cara que erre tackle ou que hesite. Tem que ser um cara bom mesmo para poder sobrar. Então essa aí é como eu agiria, tá? Mandaria, congestionaria bastante o meio e os dois outside linebackers pegando uma corrida por fora. Agora nós vamos para base 4-4 contra uma Pro 7. A Pro 7 aí, ela utiliza um tight end, dois wide receivers e dois corredores no fundo de campo, né? Então, nesse caso aí, basicamente a mesma coisa. Os corners ficam na marcação homem a homem, que aí é o círculo vermelho. O free safety fica para uma possível jogada de passe no fundo do campo. O free safety nessa posição aqui, na realidade na base 4-4, o free safety fica a 10 jardas, tá, do snapper. Então, se for acompanhar aí, ó, da posição do snapper até o free safety lá, tem aproximadamente 9, 10 jardas. Então, ele não precisa ficar lá no fundo de campo, não. Ele pode ficar um pouco atrás dos linebackers ali, já é suficiente. Olha lá, eu pensei basicamente na mesma coisa, mas nessa aqui, o tight end, que é esse que está marcado em amarelo aí, você pode mandar o outside linebacker que está do lado do tight end, travar o tight end, ele ficar na marcação do tight end, e o outro para a corrida do lado de cá, do lado que não tem tight end ou do weak side, né, que a gente já conversou a respeito disso. Então, o lado forte, o lado que está com o tight end, você manda o linebacker travar o tight end. O lado fraco, o weak side, que está sem o tight end, você pode mandar o linebacker vir numa blitz, ou o linebacker e o defensive end, ao invés de ir em blitz, eles ficam ali aguardando para a jogada para aquele lado. Então, quanto à Pro 7 básica, é desse jeito que uma possível procedência, tá? Essa aqui é uma Pro 7 onde o ataque tirou um dos jogadores que estariam lá atrás, né? E passou ele para o slot. Por que ela ainda é Pro 7? Porque não substituiu o jogador, tá? Teoricamente, não é uma substituição de jogador. O mesmo jogador que estava na formação anterior, ele só passou para o slot para poder receber um passe. Aí, nesse caso, o que faz? Saca-se o linebacker do lado e ele desce e vai fazer a marcação homem a homem nesse possível recebedor aqui. O outro outside linebacker, nesse caso, fica com a responsabilidade do tight end e os dois linebackers do meio da linha
vão fazer mais pressão, porque aí já começa a ter a possibilidade de passe ser mais real, tá? Mas aí, acompanhando, nós ainda temos 4 jogadores na linha e 4 linebackers. Nós não tiramos os nossos 4 linebackers do campo. O free safety fica lá fazendo a sua cobertura por zona no fundo do campo. Agora, um pouquinho de variação, tá? Se o time realmente for fazer muita jogada de corrida e tal, você não quer deixar o free safety lá no fundo de campo, traz o free safety, posiciona ele como um quinto linebacker, que aí você congestiona ainda mais a linha do ataque, né? Então aí, nesse caso, o free safety ele ficou como um middle, né? Ele entrou como um middle linebacker nessa formação aí. E então aí a gente está vendo que nós tínhamos uma 4-4 e passamos para uma 4-5 sem muita movimentação, as funções continuam sendo as mesmas. Eu não coloquei aí o que cada um vai fazer para deixar vocês aí com a ideia. Faz do jeito que vocês acharem melhor. Se quer marcar, colocar os defensive ends para marcar direto o tight end, ou se você quer ele nos gaps, aí é com vocês. Agora uma segunda variação, que aí no caso você pode fazer, é tirar, não é tirar, é tirar tirar os linebackers da posição deles e descer eles alinhar eles como quinto e sexto defensive lines, né? Você vai alinhar eles bem aberto na linha de defesa. Eles podem ficar assim, na frente do tight end, no caso dessa pro set aí, eles podem ficar na frente do tight end ou na frente do wide receiver, o que for mais interessante aí para a jogada, né? E aí, no caso, o free safety continua lá, mas a gente desce os 2 linebackers para fazer essa ajuda aí na linha de defesa. Aqui nós temos uma base 4-4, aí só com os 4 mesmo, e contra uma Pro 7, que aí a gente já viu, numa Cover 3, tá? Você vê aí que a Cover 3 são as 3 áreas de cobertura que estão no campo, né? Então, os corners, eles vão fazer a cobertura dessas áreas específicas e o safety lá no fundo. Você vê que nessa jogada, quem vai fazer a pressão no quarterback vão ser os defensivos, a linha defensiva. Os linebackers eles estão ficando para cobertura também, eles não estão indo para cima da formação de ataque. E por fim, coloquei aqui a última jogadinha, é uma 4-4 básica, tá? Contra um time que usa um spread. Uma spread aí, ela tem 4 wide receivers basicamente. Então, como é que a gente posiciona? A gente coloca os 2 outside linebackers na marcação, homem a homem, nesses 2 wide receivers que estão no slot. Os corners ficam no homem a homem dele. Aí, voltando lá, né? É a visão do André, enquanto técnico, eu deixaria os 2 linebackers inside, fazendo não uma cobertura por zona, tá? Eu colocaria aí eles aguardando. Se for uma jogada de passe, eles cobrem essa zona. Se for uma corrida, eles são responsáveis por fechar o meio. E os defensive lines, eles fazendo a pressão de sempre aí em cima do QB. Então, pessoal, essa aí é como eu faria como eu veria essas análises aí das possíveis jogadas, tá? Aí, pessoal, então, essa aí foi a análise de como eu faria os sistemas, o uso, né, desse sistema defensivo da 4-4. Então, fiquem à vontade para fazer do jeito melhor, que melhor encaixa aí na sua equipe. Às vezes se tem jogadores que fazem melhor blitz, então ela é boa para blitz também, porque ela ainda tem homem para cobrir o espaço deixado pelo jogador que vai para blitz. Mas então, como eu falei, é uma defesa muito boa, muito efetiva contra quem corre muito, mas a gente ainda tem equipes aí no Brasil que estão tentando mudar essa prática de correr muito. A gente tem o Challengers
o Botafogo Challengers, que é de Ribeirão Preto, que eu vejo que eles estão usando bastante a tentativa de usar mais passe do que corrida, né? Aí a gente tem, se eu não me engano, o América Bulls, pelo jogo que eu lembro do ano passado deles, eles também eles usavam mais o wide receiver do que as corridas, mas pode ter mudado, né? Vamos ver se esse ano como é que o América comporta. Aí a gente tem inúmeros times aí que, que usam bastante wide receivers, mas também usam bastante corridas e, por exemplo, o Minas Locomotiva, já que nós estamos falando dos times de Minas também, o Locomotiva também usa o tight end, se eu não me engano, é o Tordói. Posso estar cometendo um erro aí, mas não me crucifiquem, por favor. Então, o Minas usa muito o Tordóia, né, como possibilidade de passe. Então, já é mais um aí que não foca só nas corridas, apesar de usarem também bastante os corredores, como todo time do Brasil, como todo não, né, como grande parte dos times do Brasil. Então, pessoal, essa semana aí vamos tentar mais algum material, vou fazer uns vídeos e vamos melhorando cada vez mais. Camisa de hoje é a minha segunda camisa da coleção, é a camisa do Croco, especial de 10 anos que eles fizeram, muito boa também, muito muito levinha, um material até diferente das outras que eu já vi, é um material bem gostoso de usar. E então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo novo. Qualquer comentário, pode postar aí o comentário. Vou publicar não, já tá lá no site, lá no blog, tem uma matéria publicada sobre o sistema que eu falei de techniques, né, que é para respeito de alinhamento dos defensive lines. Então, quem tiver curiosidade, procura lá no blog, eu vou deixar o link aí do blog na descrição, que tem esse material já explicando um pouco sobre techniques lá. E dúvidas também, pode me perguntar no Facebook, pode me mandar e-mail, o e-mail também vai estar aí embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem, dê o like aí, né? Se inscrevam no canal, que sempre que tiver novidade eu vou postando aí para vocês e fazendo o canal ficar mais completo cada vez aí para vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal. Tchauzinho e até o próximo.